Olá pessoal, meu nome é Cristiano, sou bolsista ProUni, agora fiz rematrícula hoje para o terceiro semestre de Direito. Vou passar algumas dicas, 5 dicas na verdade, sobre a prova do Enem. Prova do Enem são dicas simples, mas que faz toda a diferença para a aprovação. Depois vou passar outras dicas, como escolher a faculdade, porque sabemos que depende da faculdade uma nota, tem outras faculdades da nota menor, menos conhecida, e inclusive essa é a estratégia que eu usei, né? Também dei um pouco de sorte, porque a redação do Enem de 2019 veio um pouco difícil, um pouco fora do padrão que vem. Não tem muita lógica cinema, não tem muito. Então ninguém esperava. Mas aí, como eu estudei alguns assuntos sobre liberdade social, e aí acabei indo bem na redação, o que levantou minha pontuação. Mas já garanto para vocês que eu passei na prova do Enem e sou bolsista hoje com apenas 4 das 5 matérias. Ciência da natureza, sem chance. Então, tem alguns truques que você pode passar e deve ser bom nas 5. Desde que você tenha um bom desempenho em algumas, 3, 4, por exemplo. Vou passar a primeira dica, estudar literatura e arte. Por que eu sempre ia mal no Enem? Ia bem, às vezes, em ciências humanas, português. Eu sempre vou bem em português, geralmente de concursos. Depois eu vou falar sobre concurso para vocês, nos próximos vídeos. Agora foca no Enem, que está chegando em janeiro aí. Mas eu sempre vou bem em português. Português, quando tem 15 questões, eu 14, 15. 20, eu 19, 20. Então sempre vou pôr em gramática. Mas quando passa para literatura, arte, aí complicou. Aí deu ruim. E eu nunca gostei dessa matéria. Nunca. Sempre foi terrível. Mas aí eu falei, vou ter que passar. Aí vou ter que passar por isso. Se você quiser passar no meu Enem, você vai ficar, porque eu só caio disso, praticamente. É pouquíssimo gramática, cobra gramática, é sempre literatura. E aí eu estudei literatura, tem que estudar, que cai muito. E aí foi que minha nota subiu, né? Mesmo assim a nota foi baixa. Em termos de matemática, eu tirei menos da metade do português, praticamente, e minha nota foi lá em cima. Aí a segunda dica de matemática. Estudar as questões fáceis. Não, pode você fazer uma equação no segundo grau. Se você erra questão de razão, proporção, questões simples, de fração, porcentagem, juros simples, se você errar essas questões e acertar um nível de equação, muito provavelmente você chute. E aí só vai ficar baixo. Então eu quero que você proceder. Estuda, nota, questões mais básicas. Eu nem me preocupei, na verdade eu estudei matemática. Eu já fazia matemática nos concursos, então eu nem estudei matemática. Dei uma olhada por cima assim tal, mas quando eu peguei a prova eu já foquei nas simples, né, que eu já sabia. Como eu sou formado em eletrotécnica, então eu tenho um conhecimentozinho de matemática, um nívelzinho, depende do nível. Tipo, matemática básica eu não sei muito, mas equação do segundo grau, uma coisinha e tal, equação do primeiro grau também, também eu fiz um tempo de retrafatéria, então eu aprendi um pouquinho de derivado, tal, mas isso eu nem me foquei muito para aprender isso aí, o principal é básico, as questões básicas não podem errar, que vale ponto, números complexos também, mas não cai. O que cai mesmo é coisas básicas que você tem que respeitar as coisas básicas. Então a dica é estudar as matérias mais básicas, que mais você domina, e as mais básicas.
E as notas de matemática valem muito. Ó, pra você ter noção, eu tirei mais de 150 pontos a mais que português. Em português eu fui mais que o dobro da questão de matemática. E aí como é que compensa da matemática? E a básica. Terceira dica é sobre redação. Escrever, você tem que escrever a redação não o que você pensa. E tem que escrever o corretor quer ler. O corretor quer ler. Infelizmente é assim, eu não vou colocar minha opinião, porque às vezes minha cultura foi de um jeito, eu entendo daquele assunto de um jeito, e muita polêmica sobre aquele assunto. Então, é lógico, eu não vou entrar no senso comum que vai perder ponto, mas eu vou abordar de uma forma que eu consiga expressar meio que um consenso, mas assim, explicado, em teoria e tal, por exemplo, eu usei as desigualdades sociais da redação lá para explicar tal, o acesso ao cinema, expliquei, usei o curta-metragem do Márcio Ramos, Vida de Maria e tal, repetindo aquela vida ali, social estagnada, e os filhos, os próximos filhos, a tendência a fazer a mesma coisa. Então eu usei, você tem que usar vários argumentos, não eu acho na redação. Mas também você não pode sair muito, porque se for escrever muito, e aí ficou dependendo disso até, tem que tomar cuidado com quem lê a redação e eles são pessoal mais intelectual, gosta de tal, que é culpa do sistema, que é culpa do governo e tal, é desigualdade social, eu nem entendo isso. Por exemplo, quem mais desigualdade social que eu faço direito hoje em dia. Então, eu nunca fiz escola, eu sempre estudei escola pública, formei no ensino médio, no Batatinha, e fica lá no Itaim Paulista, Vila Itaim. Dizem que eu só faz coisa ruim. E eu passei em vários concursos, já passei no Enem, já passei no MBA, fiz o EJA lá que eu estudava. Então, as pessoas têm um nome de povo, a culpa sempre sendo do governo. A escola pública é ruim, boa não é. Mas, se eu quiser escola particular e depois eu ficar 10 anos sem pegar um livro, não pode ser nenhum também. Então, o que consta, que vai valer a pena é o seu estudo, seu esforço. Eu sempre estudei por videoaulas, YouTube, fiz meus cálculos, sempre estudei por YouTube. Aí fiz ETEC, sou formado em eletrotécnica na ETEC Getúlio Vargas, em Piranga. Fiz automação industrial, comecei na FATEC de Itaquera, mas aí eu vi que não era minha praia, tal. Depois eu explico para você. Sempre quis fazer direito, depois conheci direito, falei, direito que eu vou fazer, depois acabou. Mas se mais delongas, depois eu explico essas coisas aí. Vou para a quarta dica. Começar pela redação. Bom, cada um dirá, eu uma afinidade de matéria. Quando é matéria mesmo em si, eu sempre mais em português. Eu tenho mais confiança em português, que eu sempre vou bem em português. Então eu sempre mais em português. Português, se tiver redação, eu faço se não tiver redação, português. Se tiver redação, eu sempre faço outra redação. Eu estou sempre dou uma olhada nos textos antes de ter alguma coisa que eu posso usar, e aí eu começo por redação. Por quê? Você chega, sua cabeça está fria, você tem tempo para pensar. Se você perder um tempo ali, você não tem como escutar a redação. Então, você tem que fazer bem feito, não pode ter erro, não pode ter passado defendido por quase pressa. Então, a redação é a principal. E a redação é o nível. Então, você tem que ter dado todas as redações para fazer isso, praticamente. Redação não, você precisa bem, é uma coisa só que você tem que fazer. Você domina um poucozinho da gramática, coerência, coesão,
Domínio textual não tem muito, só mais o assunto, tem que ter repertório. Depois eu explico sobre repertório e redação. Começa pela redação, é a dica principal. A dica quinta dica. Mantenha calma, essa é mais difícil. Essa é mais difícil que até hoje, quando eu vou fazer uma prova, quando eu não consigo manter a calma, sempre vou mal. Porque a gente queria fazer aquelas questões mais rápidas, para fazer outra, e isso não compensa. Uma estratégia que eu usei para passar no concurso em quarto lugar, e depois eu falo que acertei 86% da prova. Você faz as questões, tipo em português eu acertei todas, legislação das 19 eu acertei, das 20 eu acertei 19, informática eu acertei 3 a 5 e matemática eu acertei 6 das 10. A estratégia que eu usei, fiz português todinho, depois fiz legislação. Eu vou pela confiança que eu tenho. Eu tenho confiança em português, legislativamente é muito confiança que eu tenho que estudar bastante. Então, aí eu fui bem também. Aí depois fiz informática e por vídeo eu só fiz matemática. Não deve ter. E matemática não vai olhar, eu só fiz umas 2 ou 3. Mas como eu já sabia o truque, depois eu pago o truque mesmo no chute técnico. Aí eu fui e chutei no finalzinho. Mas a letra tinha certeza que ela estava pronta. Então, o chute foi primeiro o chute técnico. Isso aí. Agora se você chuta um negócio que você não sabe, qual a probabilidade, sem saber quantas questões erradas você vai ver, é 6 ou 10, aí complicou. Então é manter a calma. É melhor você dar 50 questões por 50 questões, por exemplo. Melhor você fazer 30 questões com certeza, e depois os outros meia boca, meio que chutar, do que você fazer umas 50 correndo e errar todo. O resto está 15. Então se você garantiu aquelas ali, sempre garanta que aquelas questões estão certas. Isso é a dica. Manter a calma e sempre tenta fazer o máximo de questões possíveis certas. E outra coisa, não empata de questões. Bater o olho, você já sabe consigo mesmo que bater o olho na questão. Ixi, eu mesmo bater o olho de equação de tudo muito complicado, eu tô fora. Porque levar uma folha de caderno para responder, não faço. Pulo para a próxima, e vou fazer uma casa mais simples. E aí vou no ponto, e aí no final, sobrando um tempinho, eu rapidinho com a minha vez. Não bebe, chuta. Mas você já seja mais fácil, então você já tem um chute, vamos dizer, certeza, porque a probabilidade de errar ali vai ser pouco, porque já tem uma alternativa, só que sempre sendo correta. Então quando você vai chutar, você chuta o chute mais técnico. Então se você chuta do nada, a chance de errar é muito alta. A prova ali você ganha. Se esse negócio mesmo, você fica bem toda. Eu passei no Enem de 4 matérias. Depois eu passo o vídeo explicando isso aí. Com 4 matérias, dá 5. Então, outra coisa. As dicas acabaram, mas eu terminando de concluir para não ficar muito grande o vídeo. Escola pública, pobreza, tal. Isso. Cor. Não fui nada. Claro que é difícil conseguir bolsa, porque muitos se preparam, muitos param por fim, muitos não trabalham, só estuda, e você que trabalha, estuda. É difícil. Mas aí é que não fala, é persistência, devagarzinho ali, ó, você vai devagarzinho. Não serve que você vai estudar tudo hoje.
tudo um dia só, abro o edital, vou estudar, a prova de engenharia, a prova, eu vou estudar. Não. Tem vezes que eu faço algum concurso, alguma coisa, eu nem, tipo, esses dois que eu passei em português mesmo, que eu acertei assim, eu nem estudei porra do português. Mas é isso que eu já fico anos estudando português. Então, cara, essa matéria que eu já domino bem, então estudar essa matéria. Eu vou para a fase específica, e é isso que você tem que criar esse hábito. Esse hábito de estudar, sempre estudando, sempre nunca parar, porque o seu cérebro vai acumulando devagarzinho, ninguém aprende de dia por noite. É sempre devagarzinho. E não pode desistir nunca. Outra dica é começar com as provas mais simples, os concursos, umas coisas mais simples, para você ir ganhando confiança. Você vai ganhando confiança e vai estudando mais, vai se motivando. E nascer pobre não é desculpa para não correr atrás, não. E todo mundo consegue, pode ter certeza. De que é possível. É claro, vai depender do esforço. Direito é o segundo curso mais concorrido. Primeiro segundo as pesquisas são medicina, e o segundo direito, e aí a terceiro engenharia. Eu até tentei fazer engenharia elétrica ou engenharia civil para ficar completo, como já sou formado em eletrotécnica, então já faço tudo que o engenheiro faz. Engenharia civil, exceto laudo, parecer e perícia. E limitador de ciência KVA, só. O resto eu faço. Eu falei, não, só para ter um diploma, depois que em 2010, quando eu tive o primeiro contato com o direito, fiquei apaixonado por direito. É direito. É tanto que eu saí da FATEC para fazer direito. Para estudar, para passar, para fazer direito. Quando eu saí, eu não tinha para fazer direito. Então, mas vale muito a pena. O exercício da rematrícula é dimensionar. Dimensionar quando você faz todo esse terceiro semestre, esse ano um pouco complicado, né? Eu conheci os colegas presencialmente só uma semana mais ou menos, e aí já veio a pandemia, mas tudo online, nós terminamos um ano depois, já passou mais 4. E quando você gosta, se você gosta daquilo mesmo, é aquilo que você quer, vá para cima. Agora, é que eu falo, tem que ter estratégia. Não adianta você chegar na prova lá, achar que vai chutar e vai dar certo do corpo de Deus. Não adianta, porque se Deus, ele é justo. Não adianta a pessoa estuda, o concorrente estuda, você não estuda, vai chutar e acha que Deus vai dar. Deus vai aprovar, não tem como. Tem cara que é ótimo em chute. Eu já fiz um concurso, o primeiro concurso que eu fiz uma vez, eu acertei 35 questões. Fiquei 70%, passei. Um colega, na época que estava de METEC, ele falou que chutou uma matemática tudinho, e acertou 8. Eu fiz, fazendo questões e acertei 6. Mas ele acertou 17 e eu acertei 25 no total. Então, o bicho tem sorte. Mas aí, eu não confio só porque realmente quando eu chuto eu me dou mal. Quando eu contar a história, o chute que eu dei era ciência da natureza. E me ferrei todinho. Se não fosse outra matéria, eu não faria direito hoje. Então, é isso aí. A imagem é longa. Curtam, compartilhem. Depois eu vou falar dos truques do dentro da prova. E se vocês quiserem alguma coisa aí que eu falo sobre a prova do Enem, só postar aí que eu faço algum vídeo, respondo. O intuito desse vídeo aqui não é ganhar fama, não é nada. Não é virar youtuber. Até porque é tudo simples aqui, ó. Eu também que é um vídeo, comprei uma latelinha aqui baratinho, o notebook chegou, não sei nem usar o notebook direito ainda. Então não tem nada de especial, é só para que vocês vejam que é possível. Eu, sem pai, mãe não vou nem falar, porque se eu falar que o YouTube me tirou lá, então não vou nem falar. Então a vida desgraçada, cheguei da Bahia chinelo emprestado,
em 2003. Então é possível você vencer na vida. Vai depender de você, do esforço, mas o negócio, é possível sim, é possível. Eu sempre tive, eu dava uma caída um hora e meia perto para ir para a aula, café. E nunca desisti, nunca repeti dinheiro, nunca tive recuperação, sempre estudando. Então, pessoal, é só isso. Depois de fazer aqui da redação, e também depois que passar a prova, eu dar como você escolher a faculdade. Até mais, pessoal.